E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Minha esposa sem remorso me traiu e também engravidou de seu AP. Não tenho certeza se este é o subcerto. Mas não consigo pensar em nenhum outro lugar para postar isso. Para aqueles que se lembram de mim, eu sou o cara que a esposa fez nossos filhos soltarem um coelho selvagem no meio do quintal depois que eu aconselhei a fazer com que as crianças o levassem para os arbustos para soltá-lo com segurança. Um falcão pegou o coelho bem na frente de nossos dois filhos, 4 e 5 anos de idade na época. E eles surtaram com a mãe, depois voltaram correndo para mim em lágrimas. Nossos filhos começaram a chamar sua mãe de Bunny Ler. Esse nome parece apropriado agora, e outras pessoas a chamaram assim também depois que seu caso saiu. O que aconteceu com aquele pobre coelho é história antiga em comparação com o que eu tenho para contar agora. Estou falando como um homem livre depois de terminar o divórcio há alguns meses. Isso vai ser muito longo e complicado. Então, aperte os cintos. E sim, vou incluir um TLDR. Editar, e AP significa Affair Partner. Desculpas por não deixar isso claro mais cedo. Eu mostrei à minha esposa meu post original no Reddit. E ela estava com muita raiva de mim. Tanto que causou uma briga ruim. E depois disso, recebi o tratamento silencioso por mais uma semana. Eu tentei fazer meus filhos pararem de maltratar a mãe após o incidente do coelho. Mesmo sendo punido por pequenos aterramentos e tempos limites. Mas o apelido de BK continuava voltando toda vez que nossos filhos ficavam com raiva da mãe. Minha esposa deixou de lado sua rotina de ombros frios depois de algumas semanas e admitiu que deveria ter me ouvido sobre o coelho e deveria tê-lo levado para os arbustos como eu disse. Ela alegou que apenas sentiu que precisava se defender porque não queria estar errada. Aceitei esse pedido de desculpas e me desculpei por fazer o post no Reddit. Eu queria que fossemos para o aconselhamento matrimonial, mas ela se recusou. Ela agiu como se não houvesse nada de errado com o nosso casamento. E eu decidi não levar a questão adiante, já que as coisas estavam aparentemente se dando melhor. Mas depois de algumas semanas, minha mais velha veio até mim dizendo que queria me dizer algo. Havia outra razão pela qual ela estava tão brava com sua mãe do que apenas o coelho. Mas ela estava com medo de me contar. Eu a confortei e disse que ela poderia me dizer qualquer coisa. Bem, o que ela disse me chocou e mudou tudo em um instante. Ela disse que há meses mamãe trazia um homem em alguns sábados em que eu estava no trabalho, e se referia a ele como seu amigo especial. Ela fez com que nossos filhos ficassem em silêncio sobre isso por vários meios de suborno. Mas meu filho mais velho percebeu que algo estava muito errado com isso. E passei algum tempo criando coragem para me dizer. As crianças sabem das coisas e percebem as coisas muito rapidamente. Eu realmente não gosto quando as pessoas descartam esses fatos. Eu tinha notado minha esposa agindo de forma um pouco diferente ultimamente. Ela tinha sido mais curta com todos. Especialmente as crianças. Tentei falar com ela sobre isso quando mostrei a ela meu primeiro post. E ela simplesmente partiu para cima de mim sobre qualquer coisinha que ela pudesse pensar. Insultou minha aparência, meu caráter, meus hábitos, até mesmo meu lado da família. Ela até mencionou que eu costumava fumar. Desisti há mais de 10 anos. Então ela recorreu a me trancar para fora do nosso quarto e chorar tão alto que você podia ouvi-lo por toda a casa. Então, quando meu mais velho veio até mim, acabei colocando 2 e 2 juntos. Ela estava traindo, e seu comportamento era muito semelhante às mudanças de humor que ela teve enquanto estava grávida de nossos 2 filhos. Semelhante eu digo, porque foi ainda pior. Pelo que reuni pesquisando online e o que amigos e até mesmo um conselheiro me disseram, minha esposa estava muito mal-humorada com os hormônios e projetando por causa de sua infidelidade. Não posso afirmar ser um especialista em psicologia, mas parece fazer sentido. Eu queria que tudo fosse um mal-entendido. Mas eu rapidamente encomendei e montei algumas câmeras escondidas sem que ninguém soubesse. Eu os entreguei ao meu trabalho apenas para que ninguém em casa os visse. Então eu os configurei em um dia em que minha esposa saiu para ter uma noite de meninas com seus amigos. Foi muito fácil conectá-los ao Wi-Fi. Em apenas algumas poucas horas, eu poderia monitorar todas as partes da casa a partir do meu PC doméstico, laptop e PC de trabalho. No começo, eu me preocupei que poderia estar exagerando. Eu pensei que se descobrisse que eu estava errado, então eu poderia remover as câmeras e ninguém jamais saberia. Mas não,
Meus piores medos foram confirmados, pois recebi muitas evidências apenas na primeira semana. O homem que minha esposa tomou como AP é um ex-colega dela. Eu me lembrava muito bem dele, pois eles pareciam próximos da minha esposa sempre que eu encontrava em várias funções. Minha esposa deixou o emprego anos atrás para ser uma mãe em tempo integral depois de engravidar do nosso primeiro. Foi uma decisão mútua para nós dois na época. Minha esposa permaneceu conectada com seus ex-colegas de trabalho, pois eles eram seus melhores amigos. Mas não mais. O que estou prestes a lhe dizer praticamente a fez odiada por todos. Em primeiro lugar, a AP é mais jovem do que a minha esposa por cerca de uma década. Ela o orientou em seu antigo emprego para preencher sua posição quando ela saiu. E os dois ficaram próximos. Muito perto. Minha esposa e eu temos mais de 40 anos, mas você não saberia disso olhando para ela. Ela é positivamente impressionante. Ela foi confundida com alguém na faixa dos 20 anos bastante. E acho que ela capitalizou isso. Acabei confidenciando a minha irmã sobre o que estava acontecendo e mostrei a ela as imagens das câmeras da babá. Ela me disse que suspeitava há algum tempo. E disse que tinha visto minha esposa uma vez em um bar local se aproximando um pouco demais de um homem que não era eu. Mas eles nunca se beijaram ou qualquer coisa enquanto ela estava assistindo. Apenas muitos toques nos ombros e na parte inferior das costas. E como ela não tinha certeza, ela não me disse antes. Acabei encomendando um rastreador GPS também. E depois que eu o coloquei funcionando, eu o escondi no porta-malas do carro da minha esposa. Minha irmã e seu marido concordaram em me ajudar e seguiram o rastreador na próxima suposta noite de minha esposa com amigos. Ela foi para um lugar completamente diferente 20 milhas mais longe do que onde ela costuma ir. E a partir daí ela se encontrou com a AP. Minha irmã e Bill os observaram por algum tempo de seu carro. E notou que a AP continuava esfregando sua barriga enquanto eles estavam conversando. E eles gravaram vídeo disso também. Quando eu vi a filmagem, eu sabia que ela tinha que estar grávida de seu bebê, já que ela estava tão mal-humorada em casa. Minha irmã e Bill tiveram que me acalmar porque eu me transformei em uma bagunça completa. Eu queria me automedicar com álcool, mas minha irmã muito corretamente me disse que beber era a pior coisa que eu poderia fazer no momento. Mais tarde, decidi tirar uma licença do trabalho, mas disse à minha esposa que eu realmente estaria em uma viagem de negócios. Ela não poderia estar mais animada com isso, e não se esforçou muito para esconder sua alegria de que eu iria embora por um tempo. Quem é essa mulher? Ela certamente não é a pessoa com quem me casei há quase 20 anos, certo? Alguém que se parece exatamente com ela acabou de tomar seu lugar um dia. Ela é uma alienígena do povo do Pod. Eu realmente a conheci? Quanto mais eu pensava sobre isso, menos fazia sentido para mim. Então, minha conclusão final foi que tentar entender qualquer coisa não me faria bem. Eu tinha câmeras por toda a casa. E minha irmã e Bill concordaram em levar meus filhos por alguns dias porque eles adoram visitar tia e tio na cidade. Isso deu à minha esposa a abertura exata que ela queria. Ela ligou para a AP apenas algumas horas depois que eu saí, e ele apareceu naquela noite para passar a noite. Não vou entrar em detalhes sobre o que eles fizeram pela casa. Vocês mesmos podem preencher esses detalhes. Mas, além de tudo isso, eles estavam brincando sobre mim continuamente. Eles falaram abertamente sobre seu bebê, e como eles precisavam descobrir o que fazer antes que sua barriga começasse a aparecer, pois ela já tinha mais de 3 meses até então, e não havia como passar como minha. A P é uma raça diferente de mim. Então seria muito fácil dizer que o bebê não seria meu desde o nascimento. Minha esposa ignorou as preocupações da AP e disse que eles tinham meses para descobrir isso. Então ela descaradamente admitiu que este nem era seu primeiro caso, já que ela havia dormido com outro homem quando tinha 29 anos. Ela disse à AP que estava cansada de ter que agir como a boa dona de casa, e estava cansada de estar perto de um homem chato como eu, que a fazia se sentir velha. E se não fosse por eu ser tão financeiramente estável, ela teria me deixado há muito tempo. Até mesmo seu AP perguntou a ela sobre qual é o seu plano com nossos filhos. Suas palavras exatas foram: ele pode tê-los. Ela nem queria mais estar perto de nossos filhos porque achava que eles gostavam mais de mim. E ela logo estaria tendo seu bebê do Wolverine de qualquer maneira. Eu quase joguei o laptop no chão do meu quarto de motel porque eu estava com muito nojo. Mas eu me contive, bebi algumas cervejas de um pacote de 6, jantei em um restaurante e depois assisti a um filme. Depois disso, passei metade da noite apenas deitado na cama e pensando até que finalmente adormeci.
Eu achava que conhecia a minha esposa tão bem. Eu a amava e teria dado a ela tudo o que eu tinha para dar. Mas, no final, algumas pessoas são apenas mais. E você nunca pode realmente saber quem eles são até que eles revelem seu verdadeiro eu. Eu decidi naquele momento destruí-la em um divórcio. Eu sou normalmente um homem muito gentil e calmo. Mas me deixe com raiva o suficiente, e eu posso me tornar seu pior pesadelo. Fui ver um escritório de advocacia para advogados de divórcio no dia seguinte e pedi o advogado mais malvado que eles tinham. Eu vivo em um estado de culpa. Então minha esposa ficou ferrada no momento em que eu tive seu caso diante das câmeras. O advogado estava inicialmente apreensivo por eu querer contratá-lo tão rapidamente, até que expliquei minha situação com mais detalhes. E eu até mostrei a ele algumas das imagens de vídeo. Foi quando ele ficou com um sorriso diabólico e apertamos as mãos. Ele disse que começaria imediatamente porque esse era o tipo de caso em que os advogados de divórcio adoram cavar os dentes. Eu tive minha esposa servida algumas semanas depois, em um dia em que eu estava trabalhando em casa, e as crianças estavam na escola. O mais velho no jardim de infância e o mais novo na pré-escola. Os papéis foram entregues diretamente nas mãos da minha esposa pelo xerife local. As câmeras captaram tudo. Ela parecia assustada enquanto abria o envelope, lia o conteúdo e depois perdia a cabeça. Ela veio correndo para o meu escritório para gritar comigo. Mas eu permaneci calmo e calmo o tempo todo. Eu já estava completamente mentalmente fora do nosso casamento. Minha esposa queria discutir. Eu apenas disse a ela que tinha me decidido. E eu a queria fora da minha casa. Eu sou o único que já pagou a hipoteca. Ela gritou comigo que eu não posso fazer isso com ela. E então, na verdade, ameaçou dizer às pessoas que eu a espancava se eu a levasse ao tribunal e me demitisse do meu emprego. Eu disse a ela para ir em frente e inventar qualquer mentira que ela quisesse. Isso não vai ajudá-la. Não é como se ela não estivesse planejando me ferrar, já que ela está grávida do bebê de seu AP de qualquer maneira. Ela ficou de olhos arregalados e me perguntou o quanto eu sabia. Eu apenas disse que sabia o suficiente, e disse a ela mais uma vez que queria que ela fosse embora. Ela se recusou e disse que era tanto a casa dela quanto a minha. Em seguida, trancou-se no quarto novamente. Eu vi nas câmeras do quarto ela tendo um colapso, e então pegando seu telefone e chamando a polícia. Ela estava agindo como se estivesse em completo pânico, mas havia um enorme sorriso em seu rosto enquanto ela estava fazendo isso. Ela era bem a atriz. Eu teria acreditado nessa performance por telefone em um piscar de olhos se eu já não soubesse que ela era uma mentirosa. Esperei a polícia com a porta da frente bem aberta e disse-lhes para entrarem quando chegassem. Eles estavam inicialmente de sangue quente prontos para um confronto. Mas a casa estava limpa e não havia sinais de qualquer tipo de briga. Minha esposa saiu correndo do quarto e pegou o colete de um dos policiais enquanto chorava e dizia que eu era um maníaco. Pedi a um dos outros oficiais que me deixasse mostrar-lhes evidências do que realmente estava acontecendo, e ele concordou. O que realmente assustou minha esposa, pois ela não sabia que eu a havia gravado. Mostrei ao policial as imagens das câmeras em um laptop de minha esposa dizendo que ela inventaria coisas para arruinar minha vida. E então as imagens da sala de estar depois que ela correu para fora do meu escritório e para o quarto principal no corredor. E então as imagens da câmera no quarto dela chamando a polícia e mentindo. Eu tinha gravado tudo, e de vários ângulos não menos. E mesmo que ela tenha afirmado à polícia que eu a havia batido. Não só não havia marcas nela, mas as câmeras ao redor da casa mostravam uma história completamente diferente. Então entreguei à polícia um pendrive e disse que tinha todas as imagens de vídeo que eles precisavam dela ligando para eles sob falsos pretextos. Minha esposa, mesmo diante de tudo isso, manteve sua mentira de dizer que eu era um abusador, e até tentou dizer que as gravações eram ilegais, portanto, inadmissíveis. Mas apontei que eles são legais porque eram câmeras de segurança dentro da minha própria casa, e não gravadas em público. Minha esposa olhou para a polícia e disse-lhes para fazer alguma coisa, o que eles fizeram. Foi ela quem a algemou. E ela começou a balbuciar como uma criança. Eu só podia sentar lá balançando a cabeça. Esta já foi a mulher que eu amei por tantos anos. Eu a achava uma pessoa maravilhosa, inteligente e cativante. Eu não poderia estar mais errado. Quando a polícia a levou, ela gritou que eles não poderiam fazer isso com ela. Mas não revidou muito, caso contrário, resistir à prisão teria sido adicionado às suas acusações. Eu então desliguei todos os cartões de crédito dela que estavam em meu nome e interrompi quaisquer pagamentos futuros na conta bancária conjunta.
Então ela teve que usar inteiramente seu próprio dinheiro para sair da prisão. Ela economizou muito todos aqueles anos em que ainda estava trabalhando, enquanto a hipoteca era apenas sobre mim. Então ela estava tudo menos quebrada. Ela voltou para o carro, que eu tinha tomado a liberdade de arrumar algumas de suas malas cheias de suas roupas e algumas outras coisas, e deixou a chave no assento. Então ela nem conseguiu voltar para casa. Os pais da minha esposa vieram falar comigo um dia depois que ela se socorreu da prisão. Inicialmente, eles só tinham a história de trás para frente que ela lhes contou, que era basicamente a mesma coisa que ela tentou dizer à polícia. Seu pai, especialmente, estava pronto para me atacar. Velho como ele é grande e forte. Mas quando perguntei se ele sabia alguma coisa sobre o caso da minha esposa, ou sua gravidez, ele pareceu muito surpreso e me deu a chance de me explicar. Puxei o laptop novamente para mostrar aos meus sogros o que eu havia gravado. Quando descobriram a verdade, ficaram enojados e disseram que não podiam acreditar que essa pessoa era sua filha. Eles me pediram desculpas e disseram que manteriam contato para ajudar com meus filhos. Então eles chamaram minha esposa no alto-falante bem na minha frente e a confrontaram sobre suas mentiras. Ela tentou dobrar a aposta, até que disseram que estavam com a minha direita e viram as gravações. Eles sabiam de tudo e a queriam sair de casa imediatamente. Ela tentou recuar, mas meus sogros disseram que não a criaram para ser uma cadela adúltera egoísta que tentaria incriminar seu próprio marido. E ela não era mais sua filha. Eles a renegaram por telefone ali mesmo. E então desligou antes que minha esposa pudesse dizer qualquer outra coisa. Ela tentou ligar de volta. Mas eles a ignoraram a cada tentativa. E quando eles chegaram em casa, não só ela tinha ido embora, mas ela tinha destruído várias coisas ao redor de sua casa. Sobre o que minha sogra estava em lágrimas. Eu ainda considero os pais do meu ex-meus sogros, porque eles ainda aparecem de vez em quando para ver seus netos. Mas meu ex está efetivamente morto para todos nós. Minha esposa mais tarde voltou com seu AP a reboque para arrumar suas coisas. AP nem sequer entrava em casa, e minha esposa se recusou a falar uma palavra para mim enquanto reunia suas coisas restantes. Ela sabia que havia câmeras em todos os lugares. E ela se condenaria mais se tentasse qualquer outra coisa. Eu também não estava sozinha, pois minha irmã e BIL estavam lá para ajudar a ficar de olho nela. BIL fez questão de ficar de olho no AP da janela. Minha esposa ainda estava fazendo as malas quando as crianças chegaram em casa. E ela não fez nenhuma tentativa de falar com nenhum deles. Nem mesmo quando nosso caçula chorou por ela. Antes de sair, ela tirou algumas das fotos que tínhamos um do outro do nosso casamento da parede e as jogou no chão para quebrá-las. Eu acho que ela estava esperando uma reação de mim, por causa da maneira como ela olhou para mim enquanto fazia isso. Mas como eu não disse nada, ela apenas pegou a última de suas malas e saiu pela porta. Depois que ela se foi, tive que chamar minha mãe idosa para ficar comigo por um tempo, porque eu não podia cuidar dos meus filhos sozinha. Eu não conseguia me ausentar muito do trabalho e também não tinha muitas opções de creche. Eu também pedi testes de DNA para meus filhos. Eu tinha certeza de que eles eram meus. Mas várias pessoas me disseram que, por precaução, eu tinha que saber. Felizmente sim, meus 2 filhos são meus. E sim, eu fiz o teste para DSTS. E eu estou limpo. Então, não se preocupe lá. Cerca de uma semana depois, minha esposa mostrou apoio na minha porta dizendo que ela concordaria com um divórcio limpo se eu fizesse o mesmo. Ou seja, ela teria conseguido metade de tudo se eu tivesse concordado. Mas eu disse não na cara dela. Houve algumas lutas de um lado para o outro, e ela mais ou menos admitiu descobrir que a lei neste estado não estava do seu lado. Nós nos conhecemos, ficamos noivos, nos casamos e vivemos nossas vidas inteiras neste estado. Não havia como ela sair de uma grande perda a menos que eu concordasse em resolver. O que eu não fiz. Então eu disse que ela traiu a mim, nossos filhos, seus pais e praticamente todos por ter um caso. Então eu bati a porta na cara dela. Ela saiu em silêncio, e eu não a vi novamente até o tribunal. Alguns meses depois, no tribunal de divórcio, minha esposa estava visivelmente bastante grávida até então. E ela tinha arranjado um advogado. A P também não estava em lugar algum para ser visto. Eu esperava que ela mentisse para o juiz, o que ela começou a fazer algumas vezes. Mas eu tinha provas de vídeo suficientes para refutar qualquer mentira, então ela realmente não tinha chance. Então, em vez disso, ela tentou arrastar o divórcio simplesmente recusando-se a cooperar e fazendo várias exigências.
Ela queria a maior parte das minhas economias para iniciantes. E ela queria uma longa lista de outras coisas que eu possuo. E ela queria que eu comprasse a metade da casa dela, mesmo que ela nunca pagasse por ela. Do meu lado, eu estava pressionando pela custódia total das crianças e para tirar o nome dela da escritura da casa. Eu tinha evidência em vídeo para apoiar como ela disse que não se importava mais com nossos filhos também, e como ela disse que inventaria mentiras. Minha esposa tentou parar e mudar repetidamente suas exigências. Mas o juiz não a deixou continuar arrastando as coisas. Este ser um estado de culpa significava que ela tinha direito a muito pouco, uma vez que ela era adúltera. E sua tentativa de me incriminar só piorou ainda mais o caso dela. No final, ela perdeu toda a custódia de nossos filhos e saiu com nada mais do que seus pertences, o que poderia ser considerado um acordo financeiro justo, considerando as circunstâncias e o carro que eu havia comprado anteriormente para ela. O título estava em meu nome, mas eu assinei sem um cuidado como parte do acordo. Ela não fez nenhuma tentativa de sequer falar com nossos filhos durante todo o divórcio de qualquer maneira. Então eu tenho a custódia total, a casa é inteiramente minha agora, e eu estou completamente livre dela. Minha agora ex-esposa tentou acompanhar suas mentiras sobre mim para os outros antes e durante o divórcio. Mas minha irmã espalhou a notícia da infidelidade de minha esposa, e logo todos os amigos em comum a cortaram quando perceberam quem estava dizendo a verdade. Ela e seu AP deixaram a cidade juntos depois que o divórcio terminou. Ouvi dizer que AP não foi demitido, mas ele foi transferido. Onde? Eu não sei. Mas eu sei que meu ex teve que ir com ele. Eles poderiam ter transferido ele e meu ex para congelar na Groenlândia por tudo que eu me importo. Estou feliz que ambos tenham ido embora. Minha ex já deveria ter tido seu bebê do over. E espero que tenha valido a pena para ela. Isso não é o que eu pensei que estaria postando no Reddit depois de apenas falar sobre minha esposa soltando um coelho onde um falcão poderia pegá-lo. Mas muitos dos comentários que recebi anteriormente sobre como minha esposa estava agindo me fizeram perceber que eu deveria estar prestando atenção às bandeiras vermelhas há muito tempo. Eu acho que eu apenas mantive óculos cor-de-rosa durante todo o nosso casamento. Mas está tudo acabado agora. Obrigado a todos os leitores que passaram por isso. Sei que foi muita coisa para ler. Mas esta é a minha vida. TLDR, e minha esposa sem remorso me traiu. Admitiu odiar nossos filhos e até mesmo um caso anterior enquanto era gravado secretamente. Só estava comigo pela estabilidade financeira. Seu AP é uma década mais jovem do que ela, e ela engravidou dele. Eu os peguei com câmeras escondidas e pedi o divórcio. Minha ex perdeu tudo, incluindo sua família, pois todos a renegaram. Agora sou um homem livre depois do divórcio e estou indo bem. Edit, eu tirei o nome do meu ex da escritura da casa porque todos os registros bancários que poderiam ser desenterrados mostravam que só eu paguei para isso. Meu ex também foi repetidamente argumentativo com o juiz. E em um estado de culpa, ser um trapaceiro confirmado coloca você em um mundo de problemas durante um divórcio. É comparável a ter um prenup assinado contra você. E quando eu disse que consegui o advogado mais malvado da empresa que eu fui, eu quis dizer isso. O homem era como um urso e um tubarão. O pagamento que minha esposa recebeu foi de 60 mil anos, e ela também conseguiu o carro que comprei novo para ela há alguns anos que me custou 50 mil reais. O carro foi pago e eu transferi o título para ela. Meu ex também ainda foi oferecido a custódia parcial de nossos filhos. Mas como o vídeo dela dizendo que não se importava mais com eles havia sido visto, ela não se preocupou em ter qualquer custódia e voluntariamente renunciou a todos os direitos aos nossos filhos quando percebeu que não conseguia o que queria. E para aqueles que podem pensar que a polícia não teria prendido meu ex por mentir, pense novamente. A polícia aqui não brinca. E minha ex com um sorriso sociopata no rosto tentou me enquadrar como uma espancadora de esposas. Isso é motivo de sobra para a prisão. Minha amiga mãe continua entrando em contato comigo, me pedindo para fazer trabalho de parto gratuito, mesmo depois de eu ter dito a ela que não. Várias vezes. Tudo isso começou por volta do início deste ano. Eles estão em seus 60 a 70 anos. Esta mulher é muito rica. Eles possuem várias casas e possuem vários locais de loja para seus negócios. No entanto, uma coisa que eles, marido e mulher, parecem nunca entender é encontrar trabalhadores. Eu, pessoalmente, sempre fui um trabalhador duro e, enquanto trabalhava como ensacador para o meu primeiro emprego, rotineiramente recebia pessoas aleatórias oferecendo. A notícia circulou e minha amiga mãe descobriu.
Como ela era uma amiga, eu não esperava receber muita coisa dela, eu nem esperava que ela me pagasse. Eu estava simplesmente fazendo isso com a bondade do meu coração. Eles tinham comprado recentemente uma casa e, como são muito ricos, queriam mudar, renovar praticamente tudo na casa dentro da primeira semana ou mais. Do quintal ao sótão e aos armários. Tudo o que era necessário para mudar na maior parte. Durante essas poucas semanas, eu constantemente recebia mensagens de texto e chamadas dela me perguntando quando eu estava disponível quando estou voltando novamente. Eu estava esperando que isso durasse talvez 2 dias. No entanto, os textos e chamadas ainda continuam até hoje. Ela se ofereceu para me pagar, mas eu nunca pedi um preço, já que eu só queria sair. No começo eu tinha trazido 3 dos meus amigos e depois do primeiro dia eles disseram que nunca mais voltariam. Recebemos $100 por 3 dias inteiros de trabalho. Então, quando eu comecei a ir sozinho, ela me pagava talvez a cada 2, 3 dias e na época em que eu estava trabalhando e indo para a escola, entre outras coisas. Com o passar do tempo, comecei a deixá-la saber da maneira mais respeitosa que eu não estava mais interessado em trabalhar para ela. Eles trabalhavam em casa, então eu testemunhava muitas coisas que aconteciam nos bastidores de seus negócios, pois eu fazia algumas coisas para seus negócios também. Ela até demitiu alguém bem na minha frente com apenas eu, ela e a pessoa na sala. Outra vez ela me ligou por volta das 8 horas e me disse que era urgente. Alguém tinha vindo para sua casa na câmera de segurança e até para mim foi uma loucura. Eles tinham um par de caixas na porta da frente. Então ela queria que eu os levasse para dentro. Algumas das caixas eram enormes e eu simplesmente não conseguia movê-las por conta própria. Eu estava falando com ela enquanto ela estava em outro país tentando mover essas caixas. Ela então pergunta por que eu não posso chamar meus amigos para vir e mover as caixas. Por um, eles vivem a cerca de 30 minutos de mim. 2, eram 8 horas de um dia de semana. 3, porque eles não poderiam simplesmente ter pensado nisso antes de viajarem. Eu estava como se não estivesse ligando para meus amigos em um dia de semana às 8 horas para vir e mover algumas caixas. Então, outra vez, eu estava encontrando o marido dela pela primeira vez e eles me convidaram para jantar em um restaurante. Ela reclamou tanto que foi uma loucura. Eu me sentia mal pelos trabalhadores. Outra vez, novamente, eu estava ajudando seu filho e filha a se mudarem e eu não entendo por que eles são assim, mas ela queria manter todas as suas coisas. Todo o seu lixo, roupas, apenas coisas aleatórias. Eles tinham centenas de livros e sua filha era uma cientista, então ela tinha um monte de coisas de laboratório que precisavam ser manuseadas com cuidado. Levei cerca de uma semana para esvaziar 2 quartos e levá-los cerca de 30 minutos para sua outra casa. Então ela simplesmente ignorava o fato de que eu dizia que não podia mais trabalhar e continuava a entrar em contato comigo. Isso durou um tempo, mas esta semana foi uma loucura. Então eles saem de férias quase todas as semanas. Eles sopram dinheiro como se fosse nada. Eles vão por 2 dias, em seguida, eles voltam. Por algumas semanas, eles me ligavam para trazê-los para ajudá-los a arrumar suas malas, em seguida, trazê-los para o aeroporto e, à noite, eles estariam de volta. Eles me ligam e me dizem que precisam de alguém para cortar seus gramados enquanto eles estão fora. No começo eu digo a eles que eu não tenho um cortador de grama, pois eles estavam esperando que eu comprasse o meu. Então eles continuam me perguntando. Então eles me dizem para dirigir da minha casa para ir às suas casas para abrir o portão dos fundos e ver o cara do gramado cortar a grama. Então eu disse que não podia e eles ignoraram. Então eles disseram que me comprariam um cortador de grama para cortar grama e é aí que estamos agora. Nunca na minha vida tive alguém com tanto direito na minha vida. TLDR, e Boys acha que ela pode fazer o que quiser porque ela está pagando você. Edit. Então, muitas pessoas estão perguntando por que eu não os bloqueei. Bem, como eu disse que ela é muito próxima em nossa família e sim, eu entendo. Você pode cortar os membros da família, mas eu prefiro cortá-los respeitosamente. Essa é apenas a minha maneira de resolver as coisas. Embora sim, eu possa ter sido explorado para o meu tempo. Eu ganhei algum dinheiro com eles, pois eles sempre tinham trabalho para mim no final do dia. Eu era praticamente capaz de viver de seus pagamentos enquanto economizava o resto da minha renda dos meus empregos e assim por diante. Eu não sei sobre vocês, mas estou quebrado, eu sempre poderia usar o dinheiro risos. No entanto, vou me certificar de seguir seu conselho e fazer um plano claro com eles ou seguir em frente com a minha vida.
Se eu tivesse que explicar que tipo de pessoa ela bem, ela é meio como uma Karen. E embora eu odeie essa palavra, é fácil para as pessoas entenderem. No entanto, ela não grita ou faz nada estúpido na maior parte. É como falar com um diretor de escola secundária. Eles apenas fazem você se sentir burro. Como se você estivesse errado. Mas como ela me conhece, ela me trata meio bem e eu sou praticamente excluído de seu comportamento absurdo na maior parte. Irmão de direito acha que é imune à lei e não hesitará em jogar meu padrasto e todos os outros debaixo do ônibus. Em primeiro lugar, vou precisar dar-lhe algum contexto. Eu, 19F, minha mãe e meu padrasto moramos em uma área rural, e nossa casa foi construída na terra do pai do meu padrasto, perto da casa do irmão do meu padrasto, onde ele mora com sua esposa e filhos. Seus pais também moram aqui, então somos 3 famílias que vivem na mesma terra, vizinhas umas das outras. Há várias outras maneiras pelas quais esse arranjo tornou a vida um pouco mais estressante para mim e minha mãe, mas isso é uma história para outro dia. De qualquer forma, a família do irmão é significativamente mais rica do que nós. Eles administram um negócio e possuem várias propriedades, enquanto isso minha mãe é professora do ensino médio, meu padrasto é agricultor e eu trabalho como recepcionista em uma instituição pública. Um dia, porém, o irmão pediu um favor ao meu padrasto, e esse é o cerne de toda essa bagunça: comprar um carro com o nome do meu padrasto, para que ele não pague mais impostos por causa disso. E meu padrasto obedeceu, porque era seu irmão e ele confiava nele, suas palavras. Isso foi há 5 anos. Na época eu estava me matriculando no meu último ano do ensino médio, e até aquele momento eu estava estudando lá com a ajuda de uma bolsa de estudos, pois era uma escola particular e a mensalidade era muito cara para que pudéssemos pagá-la integralmente. Temos escolas públicas aqui, mas minha mãe fez questão de me dar a melhor educação que ela poderia pagar. No entanto, quando nos candidatamos a essa mesma bolsa naquele ano, ela foi negada. Meu padrasto não havia contado à minha mãe sobre o arranjo do carro e ela só descobriu quando eles estavam reunindo os documentos necessários para o pedido, e foi exatamente isso que levou a que ele fosse negado. Afinal, como a assistente social havia dito, como você pode pagar por 2 carros e não a mensalidade? Minha mãe tentou explicar a situação, mas foi informada de que o que importava era o que estava no papel. Ela ficou extremamente irritada, não falou com ele por semanas e até pensou em pedir o divórcio. As coisas só voltaram a ficar estáveis quando meu padrasto decidiu ajudar a pagar parte da mensalidade do próprio bolso. Mas minha mãe ainda estava azeda sobre isso e pediu para ele desfazer o acordo, e por um tempo ela pensou que ele sim, e nós até esquecemos disso. Avançando para 2022, já estou trabalhando e na faculdade. Tudo estava indo bem, até que meu padrasto recebe uma mensagem de um advogado dizendo que ele iria perder sua carteira de motorista. Estávamos todos em choque. Meu padrasto não é um mau motorista, nem tende a dirigir perigosamente ou usar o telefone enquanto está no volante, mas todas essas foram reclamações que o justificaram a perda de sua licença. No entanto, como você provavelmente já imaginou, não foi meu padrasto que fez tudo isso. Era o irmão dele e aquele maldito carro. Aparentemente, o homem dirige como um bêbado e toda vez que ele ou seu funcionário era multado enquanto dirigia o carro, ele ia para o registro do meu padrasto, já que a coisa estava em seu nome. Também estávamos desesperados porque uma grande parte da renda do meu padrasto depende de ele entregar as mercadorias que planta, e ele teria que pagar alguém para fazer isso por ele se perdesse sua licença. Isso simplesmente não poderia acontecer. O advogado disse que poderia tentar entrar com uma ação judicial para reverter isso, mas isso custaria cerca de R$2.000, $396,09. Ele decidiu seguir em frente, no entanto, seu irmão seria o único a pagar, já que bem, isso é tudo culpa dele. Certamente ele vai ajudar seu irmão, certo? Afinal, eles são da família e ele é rico o suficiente para cobrir os custos, certo? Além disso, ele é maduro o suficiente para assumir a responsabilidade por seus erros, certo? A conversa foi mais ou menos assim, que o padrasto explica a situação, enquanto o irmão está indiferente ao telefone. Então o padrasto pede que ele pague. O irmão olha para ele com uma carranca e diz: "O quê? Eu não estou pagando nada, que você burro. Isso é apenas uma besteira do governo para tirar dinheiro de R***tards, vá se foner." Escusado será dizer que eles tiveram uma discussão muito feia depois disso, e eles não se falam há meses. A esposa do irmão ficou especialmente chateada e se ofereceu para pagar tudo sozinha, mas meu padrasto insiste que tem que ser seu irmão, afinal, ela não tem nada a ver com isso. Atualmente,
O processo ainda está em andamento e até agora eles conseguiram transferir as multas para os registros do irmão e de sua esposa. Novamente, ela não tem nada a ver com isso e o canalha não se responsabiliza. É apenas uma situação muito triste e confusa que não teria escalado se esse homem adulto parasse de agir como se fosse uma força invencível. A única coisa que resta a fazer agora é esperar que o processo dê certo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.